Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então, agora a gente vai falar um pouco da ideia da percepção da cultura védica em relação aos relacionamentos. Um dos livros que eu acho que, para quem quiser estudar isso de uma forma bem mais aprofundada que é válido, é esse do Robert Svoboda e também de um outro cara chamado Hard Defoe. Eles escreveram 2 livros bons da parte de astrologia védica, do Jyotish. Um é Light on Life, que é mais sobre o Jyotish em si, a astrologia. E esse daqui é a astrologia dos relacionamentos. A cultura védica, ela dá uma importância muito grande a quem você convive próximo. Porque tem 3 coisas que influenciam a tua mente de uma maneira muito drástica. O que você come, o que você se alimenta, assim, principalmente através da boca. 2, o lugar que você frequenta. E 3, as pessoas com quem você convive. Tudo isso imprime frequências energéticas na nossa mente muito potentes. Tá? Hoje em dia a gente tem uma visão meio caricaturada dessa ideia do relacionamento indiano, dos pais escolherem o casamento, etc. e tal. Mas ali também havia um conhecimento muito bem desenvolvido de ver, sem você conhecer a pessoa, como é que ela se comportaria numa vida como casado. Porque a gente, quando casa, a gente casa com a namorada, a gente normalmente não casa com a esposa. E, às vezes, a esposa é uma pessoa muito diferente da namorada, certo? E a namorada não sabe que ela vai virar esposa e o namorado não sabe que ele vai virar esposo. Aí tem a questão dos filhos. Tem vários processos psíquicos que aparecem quando você tem filho, que não aparecem até então. Então, é muito difícil você, só com base na namorada, acertar o casamento. Só que a gente não tem solução aqui na nossa cultura ocidental, que é basicamente testar, ver quem você fica apaixonado e acreditar que Hollywood vai funcionar. O problema é que nem sempre Hollywood funciona de uma maneira tão tranquila, certo? Então, a ideia é... existem ferramentas de diagnóstico e prognóstico da compatibilidade de mentes entre pessoa A e pessoa B. Não precisa ser de sexos diferentes. Tem que ser, pode ser, eventualmente, isso daqui também pode ser aplicado para uma parceria que você quer fazer para uma sociedade, etc. e tal. Não é só no nível afetivo, esse tipo de conjunção. Mas aqui a gente vai falar dessas conjunções como bolhas energéticas. Tá? A gente, na outra sessão, falou dessa bolha energética em relação ao mundo de uma forma mais abstrata. A ideia, como a gente falou naquela outra sessão, existe um teu corpo físico, existe um teu corpo respiratório, existe um corpo emocional, um corpo intuitivo e um corpo espiritual. Muito rapidamente falando. Acontece que esses 2 corpos, eles interagem, certo? E eles podem passar a desenvolver quinas, espinhos, armas. Certo? Ok? Então, a ideia é o seguinte. O nosso corpo energético, ele é muito mais, principalmente emocional, ele é muito menos definido em termos de forma estável do que o nosso corpo físico. Do nosso corpo físico, provavelmente não vai sair uma flash daqui. Mas no nosso corpo emocional, na nossa bolha de aura, a gente primeiro começa a acontecer o seguinte. Começa a acontecer um choque emocional ali. Aquilo vai criando uma certa cicatriz, ok? E dessa cicatriz, se depois de um tempo aquela ferida não fica sendo tão mexida no teu corpo emocional, aquilo se fecha e é restituído como uma coisa saudável. Se depois daquela cicatriz, mesmo assim, você fica se sentindo, cutucando a ferida, o teu princípio de defesa, o teu arrancar, ele começa a desenvolver projeções energéticas de reação. Então você, no teu corpo emocional, começa a ter uma estrutura de guerra energética. Sabe aquelas pessoas assim que dizem que o relacionamento está em pé de guerra? Tudo que um fala, o outro já responde de uma maneira exagerada, abrupta, qualquer coisa. O que está acontecendo? O teu corpo físico está ali, igualzinho ao que era antes. Mas o teu corpo energético, ele começa a escutar algumas coisas
com um ouvido muito do tipo assim, estão me atacando, já estão me atacando nesse ponto há muito tempo, é melhor reagir porque eu não aguento mais isso, estou de saco cheio, já basta, chega, coisa nesse sentido, certo? Então, o que vai gerando ao longo do tempo? Duas estruturas energéticas deformadas, extremamente hostis umas às outras. Pode ser que isso conviva dentro delas com sentimento de amor. Normalmente convive, porque se não tivesse sentimento de amor, essas estruturas tão hostis umas às outras se separariam. Virariam inimigas do que não quer nunca mais ver. Mas como tem um elemento de amor mantendo essas estruturas coesas, você fica, em um certo sentido, com a sensação de que você está dormindo com o teu inimigo. Você ao mesmo tempo ama a pessoa e odeia. No meu caso específico, eu tenho a imagem que eu tenho como se a gente tivesse alguns encaixes. Isso. O negócio encaixa, mas é ruim. É um encaixe ruim, é um encaixe que é nocivo. Então, aí... Tipo, de temperamento dos dois, que é um negócio que encaixa, mas é ruim. Então, aí uma das coisas que tem é você se aprofundar nesse caminho de outros da astrologia védica e fazer um mapa de casal. Porque tem coisas que o teu processo psíquico não é resolvido com teus pais e com teu irmão. Teu processo inconsciente, subconsciente, de fragilidade em um determinado setor, de sensibilidade, o primeiro lugar que o universo despeja isso é na tua família, que você não escolhe. O universo vira e fala, ó, você tem essa conta aqui ainda para resolver. E enquanto você não resolver isso, você vai ficar de frente com isso. Aí depois dos 20 anos, 15 anos, 25 anos, meio que essa estrutura energética se dissolve por uma questão relativamente natural. A sua presença com seus pais, irmãos, irmãs, meio que pela natureza tem uma tendência a se afrouxar, certo? E o universo fala, puta, mas ainda não resolveu. A pessoa ainda está lá acreditando naquilo, sendo presa àquela forma de ser. Então, qual é a outra solução que o universo tem? Relacionamento. Aí casa a pessoa com outra. Aí aquilo dali fica estressando um tempão e tal. Se não resolve, ele apela e põe filho na história, certo? São maneiras de o universo apertar teus botões para você se desidentificar daquilo que você não é, mas você jura de pé junto pro resto da vida que quer ser. Então, a ideia da psicologia védica é assim, tudo que te incomoda não é porque a tua esposa, filho ou qualquer coisa faz. É porque você tem uma dificuldade de lidar com aquilo, certo? Mas isso não quer dizer que você, só porque escutou isso, tem que saber, a partir desse momento, lidar com aquilo. Mas é válido, às vezes, você saber pré-antecipado. O teu Mercúrio está numa posição antagônica ao Queto dela. Estou pegando algumas coisas assim, meio que por enquanto relativamente nada a ver, só para dar um exemplo. Aí você fala uma coisa que você está falando, procurando falar da maneira mais adequada possível, está lá em Libra o teu Mercúrio, e o Queto dela está em Escorpião. Escuta aquilo e fica desconfiado e não sei o que, e sabe que dentro de você não está sendo tão sincero quanto você nem sabe que é. Aí você fala, porra, mas eu estou sendo sincero. Ela fala, mas você não está. E ela de alguma forma está falando a verdade, e de alguma forma você está falando a verdade, e vocês não conseguem fazer com que essas verdades convirjam. Porque são a partir de pontos de vista muito de frequências diferentes. Um está falando em grego, o outro está falando em sânscrito e não está chegando a nenhum ponto em comum. Mas isso não quer dizer que aquelas coisas não tenham a sua verdade, certo? Então, esse aspecto assim do conhecimento mais profundo da nossa alma vem através do Jyotish. Isso é uma ferramenta muito legal para a gente se conhecer os padrões que a gente não consegue ver. A astrologia védica é muito mais para você ter clareza daquilo que você não consegue ver do que exatamente daquilo que você acha que você é. Vou pegar um exemplo do meu caso. Eu me considero uma pessoa super oratória, assim, com uma capacidade de fala impressionante. E no meu mapa diz que o Mercúrio está numa casa bem esquisita, numa posição que não é legal, que é uma dos fala assim, porra, mas não tem como, assim, isso não é verdade e tal, mas está lá. E aí, ao longo do tempo, depois que eu soube dessa informação, eu fui descobrindo que a minha capacidade de oratória nos relacionamentos é péssima. Tudo que eu tenho de capacidade de me expressar e expor ideias e ser eloquente, assim, de uma maneira didática, quando trata em lidar com os meus sentimentos,
isso passa por um prisma mental completamente diferente. Entendeu qual é a ideia da coisa? É te ajudar a mergulhar em pontos que dificilmente você enxergaria se não tivesse uma pessoa falando assim, pensa sobre isso. Mas não acredita que isso é verdade, nem de cara taxa isso como mentira. Olha isso. E vê se isso de alguma forma, em algum lugar, você acha que consegue fazer sentido. Pesquisa. Mas pesquisa de coração aberto. Esse papo de autoconhecimento é só para quem está disposto a mexer no seu baú de coisas inacessíveis, inadequadas, desajeitadas, não agradáveis, certo? Porque senão você não precisa. E aí a ideia é começar a ver por que você se incomoda tanto com a forma da outra pessoa agir. Porque aquilo mexe com um aspecto sensível seu, e ponto. E que aspecto sensível seu é esse? Nem sempre é fácil de ver, certo? Muitas vezes não é. Então são dois aspectos. Ter medidas terapêuticas através de cristais, mantras, marmas, cor, yantras, todas essas terapias sutis do mundo do Ayurveda, gemas para usar no corpo, etc. e tal, para fazer com que esse campo energético, magnético, emocional possa desarmar tantas armas que foram sendo criadas pelas rusgas do tempo. E outro, aprender por que o teu sistema inconsciente e subconscientemente responde de uma maneira tão estúpida. Então são duas pernas que andam juntas. Uma é que a gente chama de upachayas, que são processos terapêuticos para aliviar esses calos psíquicos, e outro, o Jyotish em si, para investigar mais profundamente o que são esses calos psíquicos que a gente não consegue ver tão facilmente. Eu ainda estou estudando essa matéria, eu não sei ainda fazer esses mapas de uma maneira mais tão profissional. Algum dia isso vai acontecer. Ela se escreve J-Y-O-T-I-S-H. Jyotish, a tradução mais ao pé da letra seria a clareza do divino, o conhecimento de si mesmo, a clareza da luz, assim, no sentido de você vivenciar só a consciência divina. É normalmente traduzido como astrologia védica. Aí tem gente que faz isso da Índia, tem gente que faz isso do Brasil, tem uma coisa que você consegue procurar na internet. Mas mais importante do que isso, de saber se é Sol, Lua, Marte, o que seja, é perceber que o nosso sistema psíquico é afetado por coisas que a gente normalmente não quer abrir mão. E a outra pessoa que a gente gosta força a gente, no geral, a abrir mão. Certo? A tendência, quando os relacionamentos são deixados à solta ao cupido, é fazer com que o cupido traga pessoas que vão fazer isso de uma maneira radical. Quando você, a princípio, escolhe teus relacionamentos através de outros, a ideia é fazer isso de uma maneira mais suave. Porque dentro da cultura hindu mais tradicional, a ideia de divórcio é uma ideia muito não aceita. Porque entende que você só vai estar perdendo tempo de uma coisa que você já estava conseguindo se aprofundar, que nem você começar um doutorado e depois largar para começar um outro. Então, a ideia é, já que esse vai ser um processo difícil, já que esse vai ser um processo instigante, vai ser um processo desafiador, é melhor que ele tenha boas chances de bom sucesso no final. Então, a ideia é assim, a gente vai fazer um doutorado. Pega um avaliador, um orientador, e ele fala o seguinte, faz um pré-projeto bom. Porque a chance de você conseguir concluir o teu doutorado com um pré-projeto bom e com um bom orientador é boa. Isso é mais ou menos o que o Jyotish faz. Pega e olha o mapa e vê se aquilo dali é um pré-projeto que tem grande chance de dar certo. Não é quer dizer que você é obrigado a seguir a astrologia, nem nada disso. Mas é bom você ter uma pessoa falando o seguinte, olha, o teu pré-projeto tem grande chance de dar certo ou vai ser um pré-projeto difícil. Mas não quer dizer que você vai falhar. Entendeu qual é a ideia da astrologia? Não é uma coisa assim fatalista, vai dar certo ou vai dar errado. Mas é uma coisa de falar, olha, aqui vai ter muitos pedregulhos, aqui vai ser uma coisa um pouco mais tranquila ou não. Isso para nossa... Pode falar. Para nossa cultura é muito estranho. É muito estrangeiro. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!